Bom dia, cumprimento a todas e todos aqui presentes, ministra Rosa Weber, demais pessoas que nos acompanham virtualmente. Dando continuidade à fala da Sandra, posições divergentes à descriminalização das mulheres que interrompem voluntariamente uma gravidez têm defendido a relação unicausal do aborto com a produção de danos psíquicos às mulheres, como depressão, sentimento de culpa, baixa autoestima, aumento da possibilidade de autoextermínio e mesmo enquadramento diagnóstico nomeado como síndrome pós-aborto. Alguns dos estudos considerados afirmam que os efeitos negativos podem durar até 5 anos nos casos dos abortos provocados e até 6 meses no caso de abortos espontâneos. Especialmente no que tange à apresentação deste argumento nos debates brasileiros, a incorporação e a interpretação de estudos, especialmente norte-americanos, tem revelado como sustentação, por vezes velada, uma concepção generalizante das mulheres, mediada pela maternidade como finalidade e realização essencialista da existência destas. Por esta perspectiva, o aborto seria um ato contrário à natureza das mulheres e sua realização teria como consequência direta o adoecimento psíquico. Neste sentido, já pudemos observar conclusões que, em tese, decorreriam desta premissa, quais sejam de que o aborto em si consiste em uma violência contra as mulheres e que sua criminalização representa um ato em defesa destas. Ainda que houvesse validade na premissa central, a retórica salvacionista implica em desrespeito à capacidade de agência das mulheres, uma vez que propõe que elas sejam salvas de uma decisão tomada por elas, ou seja, que sejam salvas delas mesmas. Parte deste argumento manifesta uma incredulidade na capacidade de autonomia das mulheres. Esta posição, que retira a condição de sujeito das mulheres, nós recusamos. A tentativa de estabelecer relação direta entre o aborto em si e o adoecimento psíquico das mulheres ascende destacadamente nas últimas décadas em decorrência da controvérsia moral e legal norte-americana. Tal problemática motivou uma avaliação cientificamente informada por parte do Grupo de Trabalho sobre Saúde Mental e Aborto da Associação Americana de Psicologia, que lançou um relatório sobre o tema em 2008, com análise das evidências apresentadas em pesquisas empíricas realizadas entre 1989 e 2008, publicadas em inglês. A revisão identificou problemas metodológicos na coleta e análise dos dados destas pesquisas, sendo que a diversidade de enquadramento da questão revelou-se moldando as descobertas. Parte dos problemas encontrados envolveram a adoção do aborto como um evento isolado na vida das mulheres e vivenciado de maneira semelhante por todas, ou seja, ausência de contextualização e singularização clínica, viés de amostragem, ou seja, a eleição de critérios aleatórios e diversos de inclusão e ou de exclusão de participantes. Outros problemas metodológicos, grupos de comparação inadequados, por exemplo, envolvendo mulheres que não desejavam a gravidez comparados a grupos de mulheres que desejavam a gravidez, além de erros estatísticos e erros de interpretação. As limitações dos estudos sinalizaram para a impossibilidade de validação da relação causal entre o aborto em si e danos psíquicos, bem como de generalização destes achados. Ademais, estes estudos refletem especificidades territoriais e temporais que impedem sua adoção em outra região, sobretudo considerando suas aplicações aos contextos de países da América Latina. A ampliação da definição do conceito de saúde para uma lógica biopsicossocial, desde pelo menos o início dos anos de 1980, validada pela comunidade internacional, Organização Pan-Americana de Saúde, Organização Mundial de Saúde e Nacional, Ministério da Saúde, incorpora múltiplos fatores nos processos de saúde e adoecimento da população. Esta perspectiva trata a saúde de um ponto de vista integral, sendo a saúde psicológica um dos aspectos. Neste sentido, não é suficiente a estipulação unicausal ou recorte na presença ou ausência de sintomas psicopatológicos para complexa compreensão da questão. Perspectivas brasileiras que privilegiam a singularidade do sujeito têm revelado dimensões relevantes a serem observadas.
Por exemplo, o trabalho da psicóloga Daniela Pedroso e do psicólogo Francisco Viana com o serviço de aborto legal indicam que, em condições adequadas, a interrupção voluntária da gestação, quando manifestado o desejo da mulher, tem significativo potencial de sensação de alívio por parte destas, bem como de retomada das dimensões cotidianas de trabalho e relacionais. Ainda assim, sentimentos de incômodo são relatados frente aos estigmas que significam o aborto por parte da população e, logicamente, atravessam as instituições de saúde. Nestes casos, em que a gravidez é decorrente de estupro, a observância significativa de reações adversas àquelas que intencionam inferir que o aborto em si produz adoecimento psíquico revela a multiplicidade das experiências subjetivas com a realização do aborto no Brasil. A questão aponta ainda para um enquadre que se apresenta particularmente pouco visibilizado, mas que compõe de modo significativo este esforço de compreensão da questão, que é o estigma que envolve a realização do aborto, seja ele permitido por lei ou não. Impossibilitada a validação da hipótese de relação unicausal do aborto em si e saúde mental das mulheres, indicamos a relevância em destacarmos não causas, mas fatores de risco associados ao aborto no Brasil. Os doutores Leila Dessa e Mário Monteiro fizeram já uma revisão sistemática de literatura, combinando os descritores aborto e estigma social, e encontraram trabalhos que teorizam em se considerar normas e estereótipos de gênero como produtores de estigmas sociais que colocam mulheres que abortam em posições de inferioridade. O estigma se apresentaria em 3 dimensões: a percepção da sua existência, a experiência com a discriminação que ele produz e a internalização pela mulher, produzindo sentimentos tais como culpa e vergonha. Desta maneira, incorpora as dimensões sociais e culturais na produção de saúde ou adoecimento. Este aspecto interessa especialmente pela possibilidade de discussão da saúde psicológica como resultante de inúmeros processos históricos, sociais, políticos, bem como dos cruzamentos com processos individuais. Nos meus estudos sobre moralidade e aborto, no mapeamento das posições públicas sobre a questão, chama a atenção na análise de dados o que tem sido dito sobre não só o aborto, mas o livre exercício da sexualidade pelas mulheres brasileiras. Exercício este que não é crime no Brasil. Compreender o campo das sexualidades implica um trabalho também complexo e que as várias teorias adotadas na psicologia têm contribuído para, por exemplo, para o entendimento da sua importância como um aspecto inerente à própria existência e que, em toda a sua complexidade, não pode ser lida em termos reducionistas, por exemplo, enquadrando no âmbito apenas da racionalidade. Ao exercício da sexualidade das mulheres, têm sido atribuídos adjetivos que as caracterizam, por exemplo, como irresponsáveis e promíscuas, por exercerem a sexualidade que, repito, não é crime no Brasil. Sobre a deliberação do aborto, outros adjetivos têm sido colados às mulheres, tais como criminosas, monstruosas, assassinas, empobrecendo absolutamente a profundidade de compreensão de todos esses elementos. Estas posições performáticas têm caracterizado como violências psicológicas contra as mulheres e atribuo a isto boa parte dos fatores de risco que podem não somente produzir algum dano psíquico às mulheres cissexuais, como impedir o acesso a estas e aos homens transexuais aos cuidados integrais à saúde. Portanto, o Conselho Federal de Psicologia se manifesta favorável à DPF 442 e contrário às violências psicológicas sistematicamente cometidas contra as mulheres e que produzem iniquidade de classe, raça, gênero, idade, região e orientação sexual no Brasil. Obrigada.